O episódio 2 se inicia com aquele anjo maluco da cabeça se tremendo todo com o canto daquelas duas. O canto da Isha é incrível, enquanto o instrumento da Saira é genuinamente formidável. O maluco já não tá se aguentando de vontade de descer até lá embaixo e se juntar àquele grupo e talvez depois rolar alguma coisa entre quatro paredes. Mas logo levou uma nuvem na cabeça em forma de crocroves. Entretanto, ele só ficou se perguntando como um mero humano havia chegado até ali. Mas logo ele mandou que o Lloyd soubesse o seu lugar e o nome dele é Giriel, acólito das 64 divindades do céu, o enviado sagrado. Primeiramente, ele quer saber como o Lloyd havia chegado até ali. É dito que aquele lugar é separado do mundo humano. Mesmo que alguém queira ir até ali, a muralha do reino deveria tê-lo impedido. Mas o Lloyd apenas fala que quer aprender magia sagrada. O Giriel pergunta se o seu lindo rosto acabou fritando o cérebro do mortal. Ele até estaria disposto a deixar que ele beijasse os seus pés. O Grimoire perdeu a paciência e mandou que ele ensinasse logo essa porcaria de magia sagrada. Ele fala que de fato é capaz de conceder a magia sagrada, mas somente aqueles que ele queira conceder. Agora o Lloyd deve voltar e seus pecados serão perdoados. É óbvio que ele não quis ouvir e acabou sendo atacado, mas ele defendeu com sua magia de defesa absoluta. O anjo entendeu que ele não é um mero cordeirinho. Voltamos para a apresentação, onde a Aren estava preocupada com o Lloyd, mas o Babilho pediu que ela se acalmasse, pois ele havia dito que ia fazer alguma coisa não sei na onde. Entretanto, ele sentiu algo diferente de um olhar. Ele pede desculpas, mas vai precisar sair um pouco porque tem alguma coisa cheirando muito mal. Ele espera que não sejam nuvens de chuva. Enquanto isso, o Lloyd estava lutando contra o Giriel no céu. O louco da cabeça começou a achar aquela magia fascinante. As espadas se parecem com penas, entretanto são pesadas como aço. Ele tentou absorver, entretanto não conseguiu. Isso porque as espadas, uma vez criadas, são contadas como objetos físicos. Ele pensa que essas espadas luxas são geradas apenas com o uso de mana sem limitações. Mas ele quer ver o quão durável elas são. Usando sua magia, ele conjurou 4 elementos, desferindo um golpe poderoso capaz de perfurar a parede que separa o céu da terra. O Lloyd pergunta do porquê diabos ele desviou. Ele dá desculpinha que sua luxa é invencível, mas ele não vai permitir que seja profanada com a magia tão baixa classe como essa. E por esse motivo ele desviou. Aí ele se pergunta onde foi para aquele moleque. Entretanto, ele tava logo ali embaixo só se perguntando como é que vai fazer o experimento de durabilidade. O Giriel fala que vai ser impossível, pois ele vai se esquivar de todos os seus ataques. Mas o Lloyd receia que isso não seja uma opção. Lobo sombrio, ataque de investida. Uma explosão aconteceu e o céu foi abalado. Entretanto, novamente ele conseguiu desviar. O Lloyd se pergunta se ele avaliou mal a distância do teleporte. O Grimoire tá pensando que esses foram os ataques que aquele cara havia usado na luta contra o Lloyd. Se resume no envio de matéria diretamente para um alvo em específico. Mas no caso do Lloyd, esses ataques são ainda mais poderosos. Ele fala que essa jogada é bem eficiente, mas também é bem exagerada, eu diria. Ele tá com a impressão que aquele anjo morreria com esse ataque. Mas ele manda que o Grimoire não seja um tolo. Ele não havia dito que o Luxo é invencível, mas ele só acha que ele tá falando demais aquele bocó. De qualquer forma, o Lloyd manda que ele relaxe, pois ele não vai usar dessa maneira que o Grimoire tá pensando. Ele não usaria o poder do Jade dessa forma. Ele estralou os dedos, um portal apareceu e o Giriel desviou novamente. O Grimoire grita falando que o Lloyd não tá tentando mandar ele de arrasta pra baixo. Por isso ele deve parar de se exibir e pedir desculpas e ensinar logo a magia sagrada. Mas ele continua falando que seu Lux é incrível e a magia do Lloyd é uma porcaria. Ele fala isso enquanto estava desviando dos ataques do Lloyd. O Lloyd pensa que por mais seguro que seja essa abordagem, ele acaba deixando muitas aberturas. Não somente o termo de espaço relativo entre a fórmula mágica e o alvo teleportado, mas também a relatividade entre a ativação do feitiço e o teleporte. Por esse motivo, não importa o quão perto ele mire, a manifestação do feitiço lhe dá tempo o suficiente para fugir da magia. O Giriel finalmente entendeu o truque do Lloyd e partiu pro ataque, enquanto o Lloyd estava raciocinando ali o menino. É muito difícil acertar um alvo em movimento usando aquela magia. Teleportar o feitiço antes da ativação também é muito lento. O ideal seria ativá-lo e teleportá-lo ao mesmo tempo. Então vamos tentar segurar o feitiço até o último segundo. O Giriel se aproximou e novamente chamou ele de criança demônio. Entretanto, dessa vez ele foi pego no feitiço. Ele tentou se defender, mas o seu luxo se quebrou. Ele também notou que aquele feitiço não era nada parecido com o de antes. O Grimoire tá ali, só mandando ele pedir desculpa e ensinar logo a magia sagrada. Mas ele fala que até pode ter quebrado, mas seus luxos são infinitos. O Lloyd começou a achar o poder desse feitiço incrível. Entretanto, ele quer testar para ver se realmente são infinitos. Conjurou várias magias e explodiu o Giriel. Antes de bater as botas, ele pediu desculpas, mas aí já era tarde. Ele não morreu, mas ficou transparente. É dito que, diferente dos humanos, eles são compostos por manas. Portanto, o luxo não é invencível, muito menos infinito. Há um gasto de mana para manifestar o armamento de aço. Mas isso significa que enquanto você tiver mana, eles são basicamente infinitos. Enquanto isso, o Giriel tá ali pensando que foi uma boa luta, mas ele perdeu a chance de prender a magia sagrada. Agora ele vai viver o resto da sua vida se perguntando o que é magia sagrada. Entretanto, o Lloyd reviveu ele compartilhando da sua mana. O Giriel fala que tentou matar ele, mas é claro que nosso guri não tá nem aí. Tudo que ele quer é aprender a magia sagrada. Tempo depois, o anjo engordou umas 50 toneladas. Parece que o Lloyd deu mana demais pra ele. Uma mana imensa e imprópria pra humanidade, empunhada por uma criança que parece
parece ser inocente, ele pensa. Sendo assim, ele decidiu conceder ao Lloyd a magia sagrada. Mas é porque ele pensou que essa é a chance perfeita para ele fazer seu advento terreno. Mas ele fala que para conceder esse presente, eles precisam fazer um pacto. É claro que o plano dele é conseguir controlar o corpo do Lloyd e assim ele vai poder fazer o que quiser com aquelas beldades lá embaixo. Entretanto, o plano foi um tiro no pé, ou eu diria um tiro na mão, porque ele acabou igual um Grimório, que aliás ficou rindo da cara dele. O trouxa pensou que o Lloyd tivesse muita mana, mas não imaginou que fosse tanto assim. Ou seja, ele só é equivalente à mão do Lloyd. O Jiriel supõe que essa criatura infernal também já tentou a mesma coisa. Bom, mas com isso o pacto foi feito e ele fala para usar magia sagrada. É necessário que um anjo grave a fórmula mágica na alma do candidato. Depois disso, o caminho é criado por meio de canções ou outros meios. Mas no caso do Lloyd, o caminho já tá ativo, pois ele acabou ficando na sua mão. O Lloyd se concentrou e por que esse maldito moleque fica fazendo essas poses duvidosas o tempo todo? Ele se concentrou tanto que o Grimório acabou ficando preocupado. Pensou até que ele havia pegado uma doença desse esquisito desse trouxa aí na mão dele. Mas ele fala que apenas teve uma visão da linguagem mágica que ele estava procurando. Agora que ele conseguiu entender de uma forma mais lógica, acha aquela magia sagrada realmente incrível. O Jiriel ficou se gabando esse trouxa. Entretanto, ele ainda não percebeu que agora que o Lloyd conseguiu dominar a magia sagrada, ele tem poder o suficiente para dominar o paraíso e o submundo, podendo até tomar o trono do rei demônio se ele quiser. Dito isso, o Lloyd acabou ficando um pouquinho decepcionado. Isso porque ele aprendeu magia fácil demais. Ele gosta do processo de aprendizado, a exploração de cada etapa da estrutura. Ele lê os livros de feitiço até criarem buracos. Ele lê o livro de feitiço até que criassem buracos, sempre se perguntando do porquê isso, do porquê aquilo, como se ele estivesse resolvendo um enigma. E também é como se ele estivesse olhando pros rostos dos antepassados que criaram tudo isso. Mas agora chega de enrolação e é hora de testar a magia sagrada. O Jiriel fala que ela assume diferente forma dependendo do seu conjurador. Por enquanto, ele deve tentar invocar uma espada. Mas ele fica se perguntando o que o trouxe até o paraíso. Mas por baixo dessa fina camada de pele, ele consegue sentir um sentimento sincero. É o tipo de sentimento genuíno que você esperaria em um anjo. O que levou o Jiriel a se lembrar de um certo homem que um dia teve o seu respeito. Eu não sei o que o Lloyd tá tentando fazer, mas isso daí não parece uma espada nem de longe. O negócio tá ficando ainda maior e parece um povo gigante, não sei que porra é essa. Só sei que começou a destruir a barreira que separa o céu da terra, isso daí vai dar um BO. Os dois ali já entraram em desespero, tão pedindo socorro. E olha que o Lloyd fala que ainda não terminou de criar, ou seja lá o que ele tá criando aí esse negócio. O Jiriel fala que parece 8 asas de um arcanjo, mas o Grimório fala que é muito maior do que 8 asas de um arcanjo e também é melhor que ele cale sua boca. Enquanto isso, no subsolo, o clima mudou de repente. O Babylon tava andando no jardim até que sentia um cheiro estranho, mas as flores estão fazendo um excelente trabalho para encobrir aquele odor. Normalmente ele não faz questão de investigar, mas se isso fornecer alguma pista sobre magia sagrada, o Lloyd vai ficar muito feliz. De repente, um apareceu perguntando se ele estava perdido. Bom, afinal é uma igreja muito grande, então ele vai acompanhá-lo de volta até o recital, ele fala. Mas o Babylon fala que adora rosas. Entretanto, o velho diz que isso é um grande desperdício, afinal ele veio até ali só pra ver aquelas duas se apresentarem. Mas o Babylon pergunta quem diabo ele é. Ele fala que é um padre e seu dever é orientar os paroquianos para que não se desvie do caminho do bem. Dito isso, apesar de seus muitos anos de serviço, ele ainda se perde. O Babylon então pergunta se é por causa da sua falta de jeito que ele não tá usando seu crucifixo. Disseram que os clérigos precisam usá-lo o tempo todo. Até ele, que é um novato, tem um. Entretanto, vai pedir desculpa e sacou seu crucifixo do bolso. Ele sabe que é errado, mas sempre acaba esquecendo. Por isso, Babylon deve aprender com ele. Caso ele entre pra igreja, não deve quebrar esses tabus. O jardim também é um local sagrado. A aranha apareceu ali perguntando o que é que estava acontecendo, pois o recital já estava acabando. O Shiro acabou sentindo uma presença terrível vindo desse homem. O Babylon fala que ele deve ser muito devoto, ou provavelmente deve polir essa coisa aí todos os dias. Ou é isso, ele nunca usa. Mas ele apenas fala que o cachorro tem uma pelagem muito bonita, ou que deve ser bem cuidado porque o cãozinho é inteligente. Ele ia fazer alguma coisa contra o Shiro, mas o Lloyd apareceu na hora certa. De repente, o clima ficou meio tenso. O Lloyd passou sem falar uma única palavra. E quando os dois se cruzaram, eu pensei que ia rolar uma pancadaria sincera. Mas logo ele caiu nos braços do Shiro e a vida que segue. Ele trouxe até um presentinho pra Ren, mas eu acho que ela não gostou muito não. Enquanto Jiriel parece que conhece aquele homem. Tempo depois, nosso guri se encontrou com a doce Aisha. Ela pergunta o que ela achou do recital. Ele fala que foi um desempenho incrível do início ao fim. Entretanto, o evento foi cancelado por causa dos raios. O Jiriel mal consegue se controlar ali embaixo. O Babylon aproveita para perguntar se o jardim interno é considerado um local sagrado. A Aisha fala que sim, ele também é frequentemente usado, mas somente para o descanso de animais de estimação. Ele se pergunta se foi daí que veio aquele cheiro podre. É difícil deixar a vida de assassino para trás. Ele continua chegando às piores conclusões. No fim, o recital terminou sem problemas e o mestre Lloyd não parece estar preocupado, mas ele parece ter encontrado aquilo que estava procurando. Então o resto não é da conta dele. Entretanto, a Aisha foi agradecer ele por ter salvado sua vida hoje mais cedo. Enquanto isso, aquele padre maluco estava tentando deixar o crucifixo sujo, considerando
que ele havia perdido seu rosário original e recebeu esse recentemente. De repente, uma criatura terrível, deve ser ferido, saiu debaixo do chão. O padre fala que não há necessidade de segui-los. Eles irão aumentar a segurança no jardim, pois não quer ninguém atrapalhando. Não quando o dia está chegando próximo.